Muito obrigado por sua visita ao www.professorwallace.com.br. Nosso assunto de hoje é gramática, são as classes gramaticais. A gente começa falando um pouquinho sobre a nomenclatura gramatical brasileira, a chamada NGB. A NGB é um documento que serve de base para todas as classificações gramaticais existentes na nossa língua. E é a NGB que separa as palavras em categorias, segundo as características que são peculiares a cada uma delas. Assim, vão surgir 10 classes gramaticais: o artigo, o substantivo, o adjetivo, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, a conjunção e a interjeição. Diferenciá-las vai nos exigir a utilização de alguns critérios. São 3 os critérios de classificação das classes gramaticais. O primeiro deles é a flexão, o segundo, a significação, e o terceiro é a relação. Na verdade, o primeiro tem um aspecto morfológico, a capacidade que um vocábulo vai ter de se flexionar. O segundo, um critério especificamente semântico, aquilo que cada uma das classes pode significar em relação à sua utilização. E o terceiro critério da relação é um critério posicional, um critério sintático, que vai tratar da relação das palavras nas suas construções em sentenças. O primeiro desses critérios refere-se à capacidade de um vocábulo em se flexionar, isto é, de apresentar uma variação entre singular, plural, masculino, feminino, presente, pretérito, futuro, entre outros. Dessa maneira, nós vamos encontrar 6 classes variáveis e 4 classes invariáveis. Por exemplo, o artigo é variável em gênero e número, masculino, feminino, singular e plural. Da mesma forma, também variam em gênero e número o substantivo, o adjetivo, o numeral, o pronome. O verbo é também uma classe variável, mas varia, na verdade, em modo, tempo, número e pessoa. Já o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição formam as 4 classes invariáveis da língua portuguesa. Você pode imaginar que esse critério é um critério definitivo, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, apesar de substantivo ser uma classe variável, não encontraremos obrigatoriamente flexão em qualquer substantivo. Por exemplo, não há feminino de computador ou marcação de plural para pires. Isso ocorre porque o conceito ele é aplicável à ideia geral da classe, podendo não atingir todos os seus elementos em particular. É importante a gente lembrar que a adoção de apenas um critério não garante a categorização correta da palavra, sendo necessária a combinação de 2 ou mais critérios para que se possa afirmar a classe da palavra em estudo. O que o critério serve é como um diferencial. Ele acusa se uma palavra pode ou não ser de uma determinada classe. Olha o nosso exemplo. A turma fazia muito barulho. 90% das pessoas que forem perguntadas sobre a classe gramatical de muito vão afirmar que esse muito ele é um advérbio, porque estava lá na listinha de advérbios que a gente decorou na nossa escola, né? Muito advérbio de intensidade. Mas, na verdade, basta aplicar o critério flexional, isto é, acrescentar um S. Nós vamos perceber que a palavra barulhos também vai se flexionar. Ora, se a palavra muito tem uma variação, se ela tem plural, ela não pode pertencer à categoria dos advérbios, visto que a categoria dos advérbios é uma categoria invariável. Portanto, o critério flexional ele vai servir para retirar, por exemplo, para impossibilitar algumas classes de fazerem parte, né, algumas palavras de fazerem parte de determinadas classes. A gente acabou de perceber que o muito, nesse caso, não é advérbio, né? Nesse caso, o muito é um pronome indefinido, ok? O segundo critério é semântico, isto é, designa a ideia expressa por determinadas palavras, como, por exemplo, nomear seres e coisas, dar características a seres, né? Ou seja, o primeiro de nomear seres e coisas é um substantivo, quem dá característica a seres é um adjetivo. Esse é um critério escolar por natureza, em que se define a serventia da palavra. O cuidado que a gente deve ter com esse tipo de classificação é que, apesar dela ser definidora, ela não é definitiva. Não se pode engessar uma palavra em uma classe por mera definição. Tá? Contudo, o critério é bastante útil quando ele é combinado a outros métodos de classificação, como a gente já havia falado anteriormente. Olha só, a gente pega, por exemplo, o verbo.
Por definição, ou seja, pelo critério semântico, verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Daí a gente pega a palavra chuva. Ora, por definição, a palavra chuva é um fenômeno da natureza. Será então que chuva seria um verbo? Claro que não. Chuva é um substantivo. Mas por que ela é um substantivo se ela indica fenômeno, se ela está no critério semântico do verbo? É porque, na verdade, nós temos que combinar critérios. Quando nós percebemos o critério flexional de chuva, nós vamos perceber que ele se difere do verbo. O verbo, por exemplo, é uma palavra que varia em tempo. Chuva é uma palavra que não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã, ela não tem variação em tempo. A variação que a palavra chuva apresenta é uma variação de número igual, idêntica à variação dos substantivos. Chuva, chuvas. É pelo critério flexional que nós sabemos que chuva não é um verbo, né? Ou seja, ele não tem a possibilidade de uma flexão em modo tempo, apesar de que o critério semântico, né, possa incluir a palavra chuva como verbo. Por isso que nós não devemos usar apenas um critério para definir uma palavra. A combinação dos critérios é que nos dá a garantia de que a nossa classificação está correta. O terceiro critério é, sem dúvida, o mais importante, pois diz respeito à posição e à função das palavras ao se relacionar com outras no plano oracional ou frasal. Assim, podemos ter palavras que se ligam a outras, as determinam e funcionam em razão dessa, bem como outras que funcionam de maneira nuclear. Peguemos aí o exemplo do dentista, um dentista português e um português dentista. A primeira coisa que a gente pode perceber é que um é artigo, o dentista é substantivo e o português é um adjetivo. Observe que o substantivo funciona como uma classe nuclear, sendo determinada pelo artigo e também pelo adjetivo. A expressão parece nos apresentar um dentista que nasceu em Portugal. Dentista como nome do ser e português como sua característica. Se a gente trocar a ordem, como aí está embaixo, a gente vai ter o um como artigo, o português agora como substantivo e o dentista como um adjetivo. Nós vamos trocar também a classe das palavras trocando a ordem delas. Nessa expressão, nós temos um português que tem a profissão de ser dentista. Percebemos então que o um vai determinar o português e que o dentista também vai determinar o português, tá? Na verdade, aí o português funcionando como o nome do ser e o dentista como a sua característica. Isso vai acontecer sempre, ou seja, em todos os casos em que trocarmos a ordem, vai também ser trocada a classe gramatical? Não, nem sempre isso vai acontecer, né? Se a gente pegar lá o nome do filme Uma Linda Mulher, mulher continua sendo o substantivo. Por quê? Porque a setinha, porque a determinação é de linda para mulher. O que é importante a gente observar é quem está determinando quem, para onde a setinha aponta, quem, né, vai se ligar a quem. Esse daí é o critério sintático, ok? Podemos perceber, então, pela última coisa que a gente viu, que existem funções nucleares e adjuntas, termos determinados e termos determinantes. Em um termo de natureza nominal, nós teremos a seguinte relação, né? Essa relação que está aí, ó, na qual o substantivo desempenha um papel nuclear nos termos essencialmente nominais, ou seja, ele é núcleo do sujeito, do objeto, do complemento nominal e até mesmo do predicativo. Os artigos e numerais vão funcionar como adjuntos, né? Ou seja, estando junto do substantivo, sempre determinando esse substantivo. O mesmo vai acontecer com o adjetivo, que além das suas funções determinantes, pode também assumir o núcleo do predicativo, tá? Então a gente pode reparar que todas essas classes vêm junto do substantivo. O substantivo é a classe que dá nome aos seres e coisas. Por isso que quem vem junto do nome vai exercer a função sintática, a gente vai ver isso em outra aula, de adjunto adnominal, aquele que vem junto, né, do nome. Aí você vai me perguntar, por que o pronome aparece aí com uma setinha pontilhada? Ele aparece com uma seta pontilhada pela capacidade que ele tem de substituir o substantivo. Portanto, o pronome ora vai se comportar como um determinante, funcionando como um verdadeiro adjetivo, ora como um verdadeiro substantivo, funcionando como núcleo, né, dos termos.
Com relação aos verbos, né, os verbos também apresentam a função nuclear, sendo presença obrigatória no predicado, tá, e normalmente são o núcleo desse predicado. Somente os verbos de ligação não possuem a função nuclear, dão origem ao chamado predicado nominal. Um verbo pode ser complementado por termos nominais, né, os seus objetos, tá? Ou então circunstanciado por um advérbio. Além de poder ligar-se ao verbo, o advérbio também pode conferir uma intensidade a um adjetivo ou a um outro advérbio. Então o verbo pode circunstanciar um verbo ou o advérbio pode circunstanciar um adjetivo ou outro advérbio, tá? As conjunções e as preposições não têm uma posição fixa na oração, surgindo onde haja uma necessidade, uma conexão entre as palavras ou as frases. Já a interjeição, por sua natureza não racional, funciona sem necessidade de uma posição ou função específica, ok? A classificação apresentada aqui segue as recomendações expressas na NGB, apesar de o assunto ser bastante polêmico entre os gramáticos. No geral, são muitos os estudiosos que são contra as 10 classes gramaticais, propondo classificações lógicas e que sigam padrões frasais. Algumas dessas ideias, mesmo sem autoridade classificatória, são bastante interessantes, pois nos fazem compreender melhor, né, as classes, a ideia de classes. Alguns linguistas, por exemplo, defendem a tese que os artigos e os numerais são uma subclasse dos pronomes, e que se diferenciariam dos adjetivos pela sua natureza interna, pela sua natureza meramente gramatical. Os pronomes não têm uma significação externa, ao contrário dos adjetivos, que possuem um sentido nominal. As conjunções e as preposições formariam um grupo chamado de conectivos, meros artifícios linguísticos para a conexão dos termos. Os advérbios também teriam uma natureza nominal e serviriam como modificadores do verbo, além também de modificarem por vezes os adjetivos. Este último seria o termo, né, o verbo seria o termo que indica os processos e dinamiza as orações. Por isso que esquematicamente nós teríamos essa relação proposta por alguns linguistas, ok? Gostaria de agradecer a você pela atenção e pelo acesso ao www.professorwallace.com.br. Eu vou ficando por aqui, deixando os meus mais sinceros amplexos para você.